Boa noite, estamos prontos para iniciar a coletiva de imprensa pré-jogo. Coletiva essa da quinta rodada nas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, Brasil e Equador. Amanhã, sexta-feira, dia 4 de junho, aqui no estádio do Beira-Rio, a partir das 21h30. A gente vai iniciar a coletiva de imprensa com a pergunta do Eric Faria, TV Globo. Boa noite César, boa noite Vinícius, boa noite a todos. Tite, o ideal seria que a gente falasse do jogo amanhã, mas eu acho que há um outro assunto que merece a nossa atenção e eu preciso ouvir a sua resposta também. Eu queria saber qual foi o impacto na seleção da escolha da Copa do Brasil como sede da Copa América, e eu queria saber a sua opinião como técnico e como cidadão, se a gente deveria ser sede de um evento como esse nesse momento. Obrigado, boa noite. Boa noite, Eric. Eu tenho dois viés que eu posso e eu vou conduzir. O muito importante, que é falar a respeito da Copa América, e o prioritário, que é o jogo contra o Equador amanhã. Vou para o importante da Copa América. Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. A partir daí, a posição dos atletas também tem, sim, clara, e para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade, que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Esse é o nosso objetivo. Entendendo também o aspecto importante e que, no término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto, e depois ele publicamente vai ser externado, e eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. Próxima questão, Mendel Bilowski, ESPN Brasil. Tite, você acabou de falar que quer falar desse jogo das eliminatórias, que depois do jogo das eliminatórias vai externar o que foi passado para o presidente, qual é a intenção dos jogadores, mas surge agora essa informação, gostaria que confirmasse ou não, que os jogadores que jogam na Europa pediram para não jogarem a Copa América. Se você puder confirmar ou não essa informação, eu sei que você disse que quer falar isso depois das eliminatórias, mas é algo muito importante. Eles têm uma opinião, externaram lealmente ao presidente e vão externar de forma pública no momento oportuno. Inclusive, a não estada aqui do capitão é em função disso também. Próxima questão, Gabriel Carneiro, Portal UOL. A gente já volta com você, Gabriel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Agora sim. Eu gostaria de perguntar a você, Tite, eu sei que, como os colegas já disseram, sua opinião será externada só depois, mas para que nós tenhamos uma noção, existe alguma possibilidade da seleção brasileira não disputar a Copa América? Não estou abrindo mão das respostas e estou colocando na proporção exata para vocês dos fatos, com a autonomia e com a importância devida, com a responsabilidade que eu tenho, com o discernimento e a sensatez que eu tenho. Né? Entendo todos vocês. Vou responder essa terceira pergunta.
E peço a vocês também que, na sequência, os fatos já estão mais ou menos esclarecidos e, oportunamente, a gente vai conduzir. Seguindo a resposta, a importância que ela tem, os 2 jogos eliminatórios, a gente tem prioridade e aspectos importantes. É muito importante a Copa América. Agora, mais importante, exclusividade a uma só, Clodoaldo, é o nosso jogo amanhã. É nós jogarmos bem, porque nós vamos ser cobrados, e uma responsabilidade, inclusive com o torcedor que está nos ouvindo, ele diz assim, se posicionem, nós temos a nossa posição firme, clara, já determinada. E no momento oportuno vai ter, deixa a nossa cabeça voltada para o jogo amanhã. Deixa a gente ficar envolvido no jogo amanhã. Deixa as cobranças do desempenho para o jogo de amanhã. Deixa o técnico ser cobrado da melhor escalação ou não para o jogo de amanhã. Deixa ver a qualidade do Equador, que é o 3º colocado para o jogo de amanhã. Eu entendo todos vocês e também entendo que ele é importante. Sim, não estou me eximindo. Mas também solicitante que foram as 3 perguntas e ela está clara e na proporção exata que os dias vão acontecendo, as situações elas vão acontecendo também. Próxima questão, Gabriel Carneiro, Portal UOL. Boa noite, Tite. Boa noite a todos aí da CBF. Além do assunto da Copa América, acho que tem outro assunto que tem sido bastante repercutido nos últimos dias, que é sobre o Neymar. Tite, não é a primeira vez que você recebe o Neymar com uma preocupação extra-campo, né? E um tema que constrói muito debate no Brasil, não é de hoje. Como é que é o trabalho de administrar isso? É um trabalho seu? É um trabalho compartilhado? E como você tem sentido o Neymar nesses últimos dias? Está pronto para jogar? Neymar veio fisicamente e tecnicamente muito bem, até pela sua sequência de jogos importantes. O César está balançando a cabeça aqui. Num momento importante, desenvolto, quando a gente consegue perceber a velocidade de raciocínio e execução quando o atleta está com uma sintonia maior, ele tem essa condição. E a respeito da minha relação com o Neymar, são 4 anos, eu acho, quase 4 anos. Talvez elas falam por si só. Elas falam por si só, a relação de respeito que há, a relação de lealdade que tem, da admiração do futebol que tem, do quando é sim, do quando é correção não, só que não externo de forma pública, porque é do meu feitio, é da minha índole. Quando ela tem que ser externada em alguma correção, ela é aqui comigo. Ela é particular. Não só com ele, mas ela é com todos os atletas de condução e de desafio ou de orientação. Próxima questão, Pedro Oliveira, TV Bandeirantes. Tudo bem, Tite? Boa noite. Eu queria que tu projetasse a partida contra o Equador amanhã pelas eliminatórias. Eu queria que tu falasse também da importância de alguns desfalques. Por exemplo, a seleção não tem o Thiago Silva, o Everton Ribeiro, o Coutinho e o Douglas Luiz. Vai mudar muito o jeito de jogar amanhã contra o Equador por conta dessas ausências? E se tu puder também projetar a partida de amanhã. Boa noite, obrigado. Boa noite, Pedro. Eu vou por partes, depois o César fala em termos do adversário, da estratégia, do 1º e 3º colocado, das características. É um desafio nosso, sim. Depois de 7 meses, tu reunir peças, tu dá a elas o devido treinamento, a quantificação de carga, as posições, funções eles possam exercer. A gente mantém um padrão, vamos ser direto, manter um padrão de desempenho, né, individual e coletivo, para que a gente possa, né, ter um resultado de vitória como reflexo, como consequência de jogar bem. E esse vai ser um desafio de uma equipe equilibrada, agressiva, que ela tem se mantido ao longo desse tempo todo. Ela tem quase 2,5 gols em jogos oficiais de média por jogo, né? Então isso é extremamente significativo, é uma equipe criativa, mas também tem, num outro estágio defensivo, que ser sólida. Criação, gol, solidez defensiva, resultado, isso é que a gente busca. Só uma informação sobre o Everton Ribeiro, ele treinou hoje com a fisioterapia, já um trabalho em campo. Vamos continuar observando a sua evolução e a decisão se ele irá ou não para o jogo, estará ou não disponível para a partida de amanhã, será tomada nesta sexta-feira. A respeito do Equador e da forma também, o César. É um prazer, né, estar falando sobre o Equador, principalmente pelo
pelo que eles vêm apresentando até aqui na competição, uma equipe muito alegre. Eu tenho a expectativa de um grande jogo, uma equipe que tem na sua mobilidade nas transições o seu ponto forte, que vai, como o Tite disse, fazer com que tenhamos esse equilíbrio para sustentarmos e também equilíbrio para que possamos furar os bloqueios defensivos do Equador. E a expectativa é maior ainda pelo que nós estamos apresentando até aqui. O trabalho que a gente vem fazendo até aqui me traz motivação, me traz assim, segurança de que poderemos proporcionar para a população, né, brasileira e também os admiradores de um futebol alegre, né, um jogo assim, equilibrado e também dentro das características nossas, né, um jogo de uma desenvoltura que venha a agradar aqueles que estiverem acompanhando. Um grande jogo, precisamos ter os nossos cuidados com os jogadores específicos e a gente vai para campo com essa estrutura, né, desse trabalho bem feito até aqui. Próxima questão, Rádio Gaúcha, Zé Alberto. Boa noite, Tite. Boa noite, César, demais aí da mesa. Boas-vindas a Porto Alegre. Tite, tu falaste muito bem aí, pelo menos deste como encerrado para esta coletiva a situação extracampo Copa América. Mas é inegável que esse foi um assunto importantíssimo tratado pelo grupo durante a preparação para o jogo contra o Equador. Tua história mostra que tu consegues administrar muito bem problemas, assuntos sérios extracampo, que muitas vezes até atrapalham os jogadores. Tu sempre fosse muito bem nesse tipo de administração. Mas cabe a pergunta. Tudo que aconteceu, que está acontecendo, uma posição forte que vai ser dita depois dos jogos das eliminatórias, de que maneira o Tite e os jogadores conseguem garantir que não tem nenhum efeito dentro de campo contra o Equador? Tem efeito, sim. Tem efeito negativo, sim. Agora, nós temos que ter a grandeza de saber superar essa adversidade e estabelecer a nossa prioridade, como eu coloquei anteriormente. Nós precisamos jogar bem e ganhar o jogo. Não adianta ficar... As adversidades que acontecem, sim. Prejudicou, sim. Todos prejudicou. Quando tu não tem foco numa atuação, ela te traz prejuízo. Compete a nós todos, enquanto equipe, filtrarmos essa situação, fazer um grande jogo amanhã, ter o resultado que a gente merecer. Próxima questão, Rodrigo Correia, canal Vamos. Tite, boa noite. Primeiro queria perguntar se você confirma o time para amanhã, aquele que estava treinando com Gabigol, Paquetá, Fred, e se sim, seriam 8 mudanças da última partida da Seleção Brasileira. Quanto isso impacta no seu trabalho? Quão é ruim por não ter essa sequência com os mesmos jogadores, seja por lesão ou opção, e quanto é bom também de testar jogadores novos, testar jogadores em posições diferentes, enfim. Boa pergunta, Rodrigo, e profunda ela. Primeira mudança de 8, e quando tu quebra um link, ainda mais de seleção que não tem continuidade do trabalho, ele te traz um prejuízo. Por isso que, inclusive, quem chegou antes na nossa preparação levou vantagem, porque tu estabelece os treinamentos, links, oportunidades, para estar dentro do ritmo da competição. Então, tu tem, por exemplo, 2 jogadores que estiveram na final da Champions, o Thiago, que não pode jogar porque por machucado, mas 2 extraordinários, que é Ederson e Gabriel Jesus. Aí tu diz assim, mas se eles viessem antes, eles jogariam? Não estou falando isso. Eu estou falando que todos são jogadores de nível extraordinário, mas que também ficaram prejudicados em função de ver nesse final. E os outros todos mobilizados. Fred para fazer uma função, para dar maior liberdade para Neymar. Então a gente consegue ajustar Fred do United, que faz a sua função, para dar essa criatividade maior no jogador que tem na sua criação um aspecto. Ele, Paquetá, função que o Paquetá executou, ele executou contra a Coreia, lá nos amistosos. Então a gente consegue trazer Gabriel Barbosa, por quê? Porque está
ritmado e com a qualidade técnica, lhe dando a condição de estar, inclusive, de cabeça boa, num grande momento no Flamengo, emprestando. E aí tu começa outros jogadores mais Militão, da mesma forma, e procurando tê-lo, apesar dele jogar por vezes com 3 zagueiros só, né? mas ele também jogou bastante com o Varane, jogou bastante com o Sérgio Ramos, então, com o Nath, com linha de 4. Então, ele tem o domínio da linha de 4, inclusive porque nós jogamos assim, num bom momento e uma tranquilidade. Alexandre ritmado juntamente com o Danilo. Então, tu tenta harmonizar. Claro que vão ter oscilações. Claro que a equipe não vai manter um padrão 90 minutos da mesma forma. Mas que ela consiga, nesses momentos que o adversário esteja melhor dominando, que ela consiga controlar. Para que nos 2/3 do jogo ela seja melhor, transforme isso em resultado. Mais uma questão, dando continuidade à coletiva. Bruno Cassucci, Globoesporte.com. Oi, Tite, boa noite a todos. Tite, nos últimos dias, a CBF confirmou que buscou o Xavi, ex-jogador espanhol, e também o Muricy Ramalho para serem auxiliares da seleção. Eu gostaria de saber se você dá aval, se você participa dessas discussões, e se essa é uma vaga aberta na seleção, se vocês estão à procura de um auxiliar. Obrigado. Bruno, o que o Xavi trouxe publicamente é verdade. Do Muricy é verdade também. A próxima questão, Eduardo Semblano, canal Fui Clear. Olá, Tite, boa noite. Olá a todos. Olá, César, como vai? Até de Oscar. Um monte de jogadores que já passaram pela seleção brasileira que podem voltar ao Brasil, ou já voltaram. Essa galera da China ficou prejudicada ao longo do tempo. Eu sou um cara que sou muito fã do Renato, por exemplo. Eu sei que você também é. Esse retorno, esse possível retorno de outros nomes, o Hulk já voltou, faz bem a seleção brasileira? Te abre um leque ainda maior? Por mais que se cobre muito renovação, e você faz, as pessoas parece que não enxergam que existe uma renovação sempre, de um percentual muito grande de renovação. Esses nomes chineses, vamos botar assim, te abrem um novo leque? Eduardo, sim. Sim, a transparência é fácil. Eu acompanhei o futebol chinês, nós acompanhamos e viajamos para lá em loco, não adianta só assistir, tem que sentir o jogo também. Ele é ritmado de uma forma diferente, é um ritmo mais abaixo. E é um ritmo técnico mais abaixo. Então, os enfrentamentos que tu tem... E por que eu estou falando, Eduardo? Inclusive, nos treinamentos, quando tu forma o teu plantel, quando tu não tem um nível de competitividade alto, não há um desenvolvimento. Então, quando tu retoma esse padrão em alto nível, e eu torço para que eles todos venham para o Brasil, torço. Para que eles todos estejam em alto nível, a gente torce. Por quê? Porque retoma um padrão e dá muito mais segurança de uma convocação num fato real em cima de uma competição com nível de exigência alto. Mais uma questão. Tu viu, né, César? É verdade? É verdade, tê-los próximos aqui, né? A nossa avaliação ela é mais precisa e a gente está sempre torcendo para que essa competitividade, né, venha até ter essa rivalidade, né? Assim, temos algumas opções por posição. Acho que o futebol brasileiro engrandece com isso. Próxima questão do Guilherme Pereira, TV Globo. Tite, César, tudo bem? Boa noite para vocês. Tite, só para a gente poder esclarecer direitinho a sequência de fatos dessa semana, o fato de os jogadores não terem dado entrevista durante toda a semana foi uma escolha deles, uma escolha de vocês, a comissão técnica, uma escolha do conjunto todo, e se tem a ver com a não presença também do Casimiro hoje com vocês aí? Inicialmente foi um pedido meu e do Juninho, no sentido que tivesse um tempo. E hoje foi um pedido e uma solicitação deles de não vir aqui. Porque no momento oportuno eles vão se manifestar. Encerrando a nossa coletiva agora, Kiyomi Nakamura. Boa noite, Tite. Boa noite a todos.
Na CBF TV, Tite usou uma palavra desafiador. E amanhã já é jogo como desafiador, mas Tite é um técnico super experiente. Sente frio na barriga, ou sente adrenalina mais do que normal, ou já está fazendo tudo certinho, por isso tudo normal? Boa noite, Kelmi. Não é tudo normal para mim, não. Eu não tenho, apesar de toda a idade, às vezes a gente fica conversando, eu e o Clodoaldo, que nós somos os mais experientes, mas que nos move. E quando o Clodoaldo esteve conosco, até para fazer, quando ele foi apresentado, ele mostrou toda a energia, a satisfação, o orgulho, tal qual ele pode falar a respeito de que nós sentimos em estar na seleção brasileira e que os atletas sentem. Talvez esse relato ele seja importante para vocês verem o quanto, para quem fica no bastidor, talvez vocês saibam muito pouco sobre o Adenor. Talvez vocês saibam muito pouco sobre os atletas. Talvez vocês saibam outras coisas importantes, mas o conjunto todo, talvez vocês saibam pouco, porque esse bastidor ele fala muito. Ele tem. Então eu tenho sim frio na barriga, eu tenho uma expectativa alta. É ruim para mim a pandemia, porque não te dá aquela continuidade de trabalho. Às vezes, o trabalho de campo, eu sinto a falta do clube na sequência, sinto. Mas também tenho um orgulho muito grande de estar aqui, de ser técnico da seleção brasileira. Me deixa extremamente orgulhoso e uma autopressão de fazer o nosso melhor. Mas quem pode falar, porque também teve lá dentro do campo, não só o Clodoaldo, o César. Que eu estou passando aqui toda hora. Estou tocando um abraço. O Juninho está lá também, olha lá. Sim. Ele faz assim. Clodoaldo, meu mestre, um abraço que eu me... Sim, é sempre desafiador com a palavra que você usou, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito fortalecido quando eu estou aqui junto com os meus companheiros, né? Não só pelo prazer de representar o meu país, mas também pelo conteúdo que a gente vem desenvolvendo aqui. São variáveis que a gente não controla, o nome mesmo diz, é jogo, né? Tudo vai estar em jogo, e a gente espera que possamos fazer por merecer, né? Ter uma grande apresentação e fazer por merecer mais um bom resultado, né? Seguindo a nossa caminhada em prol da classificação. Terminando o Kelmi, e vou te dar um pouquinho do bastidor. Eu falei de alguns jogadores, mas a gente vê da equipe que vai iniciar, o Richarlison, a satisfação do Alisson voltar para a sua casa, o orgulho que ele entrar, quando ele entra dentro do Beira-Rio, a identificação que traz. Eu falei Marquinhos, né? E um detalhe importante que eu coloquei para aqueles atletas que não iniciam, e todos eles eu não vou nominar, e eu fiz assim para eles. Antes de iniciar o trabalho. Você sabe o que é isso? Aí olhar, e o Gabriel Jesus, ele colocou para mim, são 5 substituições que tu tem que fazer. Eu digo, sim. E 5 de vocês podem estar lá dentro. Eu não sei quem é, mas podem estar lá dentro decidindo. Então, essa preparação de equipe, esse grupo que tem que estar alinhado, essa sintonia que tem que estar... Estou falando essa por uma mensagem especificamente para os atletas e para as pessoas compreenderem o torcedor, inclusive com respeito à mídia. Sim, para essa responsabilidade da nossa equipe toda para o jogo de amanhã. Ok, muito obrigado, professor. Muito obrigado, Sampaio. Então, amanhã, Brasil e Equador, às 21h30, aqui no estádio do Beira-Rio. A numeração da equipe será divulgada amanhã, assim que houver uma definição sobre a condição de jogo do Everton Ribeiro. Muito obrigado e uma boa noite.